Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Nesse encontro de hoje, a gente segue olhando para a questão 44, uma questão integralmente voltada a uma das revoltas do período regencial. É uma questão que explora a cabanagem, um episódio que se desdobrou na província do Grão-Pará e que vai ser trabalhado a partir de uma determinada perspectiva nesse vídeo de hoje. A gente volta logo depois da vinheta. Vamos ao item 3, ele está na tela. Após longos confrontos com as tropas legalistas, a rebelião foi controlada, ao custo da destruição de Belém e de sua economia, bem como da dizimação de cerca de 1/5 da população estimada da província. Bom, de alguma forma, a gente já olhou para esses aspectos do item 3 nos outros vídeos aqui do No Ponto, nos vídeos nos quais a gente olhou tanto para o item 1 quanto para o item 2 dessa questão. Eu me lembro que eu cheguei a mencionar que 20% da população da província foi dizimada por conta da ação desproporcional das forças do Império ali no final da década de 1830. Isso representava, em números absolutos, aproximadamente 30 mil pessoas. Então, foi de fato uma ação truculenta, uma ação talvez sem precedentes aqui, se a gente olhar para a história do Império Brasileiro até o período regencial. Esse é um item que está correto. Imagino que muitos dos candidatos não tenham tido dificuldade para julgar a assertiva corretamente. De fato, Belém e o Grão-Pará como um todo sofre uma baixa demográfica muito grande e passa por uma crise econômica também bastante significativa. Eu acho que a província do Grão-Pará só vai recuperar a sua economia já bem avançado o segundo reinado, apenas na década de 1860. Do ponto de vista econômico, a gente pode ressaltar também uma fuga de muitos moradores da capital, muitos moradores saem de Belém. A gente percebe durante a revolta saques sendo perpetrados a estabelecimentos comerciais, né? Crise de fome mesmo, tanto no sertão do Grão-Pará, né? No interior do Grão-Pará, quanto na capital, em Belém. E esse caos social também acaba facilitando a disseminação de pestes, de epidemias, como é o caso da varíola, que vai se disseminar ali e contaminar muitos paraenses nesse contexto. Então, é um momento, 1835 até 1840, que a economia local está totalmente desestruturada e essa desestruturação ela vai permanecer nas décadas seguintes. Belém, em particular, fica um tanto paralisada, né? O comércio urbano na capital, por um lado, as atividades agrícolas, as atividades extrativistas vão se mostrar muito comprometidas nesse contexto da revolta e no momento imediatamente posterior à solução do conflito. O impacto demográfico severo, né, não só por conta da perda de 1/5 da população, como está ali, claro, na assertiva, mas também por conta desses movimentos migratórios para fora de Belém em particular. A população só vai também retomar crescimento significativo, né, alcançar os níveis anteriores à cabanagem depois da década de 1860. Então, grosso modo, a gente tem 20 anos de crise, de estagnação no Pará, uma economia que vai lutar muito para retomar o caminho do desenvolvimento entre a década de 1840 e a década de 1860. Para trazer mais contribuições para vocês e a gente explorar ainda mais a cabanagem, toda a sua complexidade, nesse vídeo de hoje eu queria explorar
a fase final da cabanagem, a chamada segunda fase do movimento, da revolta, momento em que Belém deixa de ser propriamente o epicentro da ação dos cabanos e existe uma ação mais consistente no interior da província do Grão-Pará. Então esse momento final é momento de atuação dos revoltosos naquilo que a historiografia chama de sertão paraense. Então, um vasto território, porque a província é muito grande, um vasto território que se espalha ali, se estende da fortaleza de Gurupá até basicamente Manaus, né? A outra cidade importante, a outra cidade mais densa, mais próspera da Amazônia. E nesse contexto, à medida em que as forças do Império avançam, à medida em que os cabanos vão sendo sufocados, tem-se aquilo que uma historiografia mais especializada chama de a formação do quadrilátero cabano. É um último foco de resistência dos cabanos, foco que constitui ali uma área de refúgio estratégico. Os cabanos vão se isolar em áreas de difícil acesso para tentar resistir, para tentar se fortalecer e, eventualmente, contra-atacar. Esses são territórios que têm uma relevância estratégica para o movimento de resistência, porque eles estão ali às margens de caminhos fluviais que a população ribeirinha, a população do interior conhece muito bem, e as últimas batalhas da cabanagem vão ser lutadas, muitas vezes, às margens desses rios principais que fluem para o interior da província do Grão-Pará. Então, quais são as mais importantes regiões, né? As 4 regiões desse quadrilátero? Vila de Borba, que fica às margens do Rio Madeira, um afluente importante do Amazonas. O acampamento de Ixituba, que está à margem de outro rio muito importante na região, que é o rio Tapajós. A região ali às margens do rio Curuá, um tributário também representativo do Amazonas. E, por fim, esse quarto território cabano, no quadrilátero cabano, a vila de Luzéa, que está ali localizada às margens do rio Maués. Então esse é um último foco de resistência. Acho pouco provável que exista essa alusão ao quadrilátero cabano, mas se porventura isso aparecer em algum TPS posterior, vocês vão saber aquilo que a banca está se referindo. Então os últimos combates da cabanagem vão se concentrar no interior do Grão-Pará e vão se concentrar principalmente às margens dos rios. Então, para que as tropas imperiais fossem exitosas, para que os próprios cabanos fossem exitosos nessas batalhas, era importante o domínio desses caminhos fluviais, também o entendimento ali da construção, da manutenção das embarcações que fluíam ali, que navegavam esses rios, né? As ubás, que são embarcações mais ligeiras, as canoas, que também eram adotadas em profusão como modo de transporte ali nesses rios. Um ponto que eu acho que é muito legal de a gente olhar, tendo como referência a fase final da cabanagem, é a participação dos indígenas, as tribos indígenas. A gente tem grandes tribos envolvidas no conflito e o mais importante, que isso pode sim aparecer na prova, isso eu digo de todas as informações que eu estou apresentando aqui nesse vídeo, nesse momento de complementar, né, nessa hora em que a gente complementa aquilo que está na assertiva, de todas as informações que eu estou apresentando, eu acho que essa final ela é mais interessante, é algo que realmente tem chance de aparecer em provas, em TPS posteriores, né? Porque os indígenas eles vão lutar não apenas ao lado dos revoltosos, haverá também indígenas lutando ao lado, sendo cooptados pelas forças imperiais. Então a historiografia destaca muito a ação dos Mura, dos Munduruku, dos Maué,
São índios que têm contato, alguns deles, né, com os brancos e que vão misturar ali elementos da guerra europeia com elementos, táticas de guerra autóctones mesmo, né, guerra de guerrilha, emboscada, movimentação intensa, enfim, eles de fato são protagonistas dessa fase final da cabanagem e o destaque é para os Munduruku que vão atuar de ambos os lados, né? Em ambos vão ora ser cooptados pelo Império, a maior parte deles é cooptado pelo Império, ora alguns deles também atuando em favor dos cabanos ali nessa fase final. Então, os Munduruku são forças que são parcialmente cooptadas pelo Império, forças anti-cabanas que tentam sufocar os rebeldes nessa fase final. Então, mais uma contribuição. É legal a gente trabalhar uma questão inteira sobre o mesmo tema, né, sobre a cabanagem aqui no caso, porque em cada item a gente consegue apresentar uma perspectiva diferente, um olhar diferente para esse tema. Por hora eu fico por aqui, fica o convite para que você conheça o nosso trabalho, a nossa preparação, nosso projeto de preparação para o CACD. Se você quiser conhecer o percurso, basta aproximar o seu celular do QR Code. Quando você aproxima o celular, você vai ser direcionado para a nossa página. Ali você tem um vídeo explicando, né, um pequeno tour mostrando o que você vai encontrar dentro da nossa estrutura, tudo aquilo que o percurso oferece para vocês. Tenho certeza de que vocês vão gostar muito da nossa proposta. E, no mais, também fica aqui o pedido para que vocês ajudem a difundir o nosso canal no YouTube, a divulgar o nosso trabalho, seja curtindo os nossos vídeos, se o conteúdo é pertinente para a preparação de vocês, seja compartilhando o nosso conteúdo, ativando o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os vídeos que a gente publica aqui. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.